Botafogo acerta com Oscar Romero, Grêmio tenta tirar zagueiro do Atlético Paranaense e o Santos negocia com o atacante do Guarani. Bora conferir agora mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O Grêmio tem em andamento uma negociação para fechar com o zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense. O clube gaúcho tem como alvo o defensor do Furacão e realizou uma proposta de compra ao longo desta quarta-feira. No entanto, no momento a situação é vista como distante e as conversas seguirão neste último dia de janela de transferências. De acordo com o Globo Esporte, a oferta é considerada baixa. No entanto, Pedro Henrique tem contrato até o fim deste ano com o Furacão e a situação ainda está indefinida. Já foram 3 propostas feitas ao jogador pelo Atlético, ainda sem a renovação ser concluída. Ao mesmo tempo, Pedro Henrique está aberto a considerar uma saída do Furacão, apesar de todo o carinho pelo clube e vê com bons olhos o cenário que se desenha no tricolor gaúcho, com espaço para jogar constantemente e disputa de Libertadores. O Grêmio também tentou a contratação do zagueiro Doria, do Santos Laguna, no México. No entanto, as conversas com o clube mexicano emperraram na questão financeira, com um pedido de 4 milhões de dólares, aproximadamente 19,5 milhões de reais, um investimento acima da capacidade financeira que o tricolor poderia oferecer pelo jogador. O defensor foi um dos nomes analisados que contam com a admiração do técnico Renato Gaúcho. Aos 29 anos, Doria está no México desde a temporada 2018-2019, quando foi negociado pelo Olympique de Marseille, da França. O atleta foi revelado pelo Botafogo e vendido ao futebol francês em 2014. Ele foi emprestado ao São Paulo no mesmo ano e ainda passou pelo Granada da Espanha e Malatyaspor da Turquia. O Vitória acertou o empréstimo de Pablo Baianinho junto ao Jacuipense. O meia ficará na toca do Leão até o fim da temporada e o rubro-negro tem a opção de compra do jogador ao término do período. Pablo defendeu o Jacuipense no Campeonato Baiano, na pré-Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, por isso vai defender o rubro-negro apenas na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 10 partidas nessa temporada, o meia marcou 3 gols e deu uma assistência. Ele chegou a enfrentar o Vitória na primeira rodada do Campeonato Baiano, em partida vencida pelo rubro-negro. O Vitória também está analisando uma possível chegada do zagueiro Emerson Santos, da Inter de Limeira de São Paulo. O atleta foi oferecido ao clube nos últimos dias, de acordo com a apuração do portal IG Esportes. A diretoria do Leão da Barra ainda não tomou uma decisão, mas tem o nome do ex-Palmeiras como opção. Aos 28 anos e com contrato até abril, Emerson Santos é titular da equipe da Inter de Limeira neste Campeonato Paulista. Ele disputou 10 jogos e ajudou a equipe a se classificar às quartas de final da competição. Revelado pelo Botafogo, o zagueiro também coleciona passagens por Palmeiras, Internacional, Caxias Reysol e Atlético Goianiense. O Botafogo acertou a contratação de Oscar Romero. O meia paraguai, que é irmão gêmeo do atacante do Corinthians, Ángel Romero, estava livre no mercado após deixar o futebol turco em fevereiro. O clube e o atleta acertaram um ano de contrato com opção de renovação por mais um. Ele tem a chegada prevista no Rio de Janeiro para a semana que vem para realizar exames médicos e assinar o contrato, mas um acordo prévio já está assinado entre as partes. Romero tem 31 anos e chega sem custos de transferência. O paraguaio foi uma oportunidade de mercado considerada interessante pela diretoria. O alvinegro buscava um meio-campista para revezar com Eduardo e aliviar a questão física do camisa 33. O paraguaio jogou no Boca Juniors em 2022 e em parte de 2023, com 4 gols marcados e 12 assistências em 65 partidas. Outro reforço contratado pelo Botafogo é o goleiro Raul, destaque do São Luís no Campeonato Gaúcho. O clube carioca pagou a multa rescisória para acertar com o jogador de 26 anos, que irá se apresentar imediatamente e já não enfrenta o Inter pelas quartas de final do estadual. Os gaúchos manteram 10% dos direitos econômicos do jogador de olho em uma venda futura. O valor da multa, porém, não foi divulgado. Raul foi revelado pelo Juventude e passou por alguns clubes de menor expressão antes de chegar ao São Luís em maio de 2023. O jogador vinha sendo um dos destaques do clube nessa temporada, como um dos responsáveis pela solidez defensiva da equipe. O Botafogo também negocia a contratação de Thiago Almada. Dono da SAF alvinegra, John Textor revelou antes do duelo contra o Bragantino que o clube fez uma oferta de 20 milhões de euros para contratar o jogador argentino de 22 anos que está no Atlanta United dos Estados Unidos. Almada disputou o pré-olímpico com a seleção da Argentina e foi campeão do mundo no time de Messi na Copa de 2022. O jogador é a maior contratação da história do futebol americano. O Atlanta pagou 16 milhões de euros em 2022. Ele tem contrato com o atual clube até 2026 e desperta interesse do futebol europeu. Atuando nos Estados Unidos desde 2022, o atacante soma 67 partidas, 20 gols e 24 assistências.
O Vasco da Gama fez uma proposta pelo volante Marlon Freitas do Botafogo por empréstimo até o fim do ano. O Cruz Maltino entende que o jogador possa encaixar na posição de primeiro volante e reforçar a equipe nessa temporada, mas o clube alvinegro não deve facilitar nas negociações. Marlon Freitas tem sido um dos jogadores mais criticados pela torcida do Botafogo após a perda do título em 2023. No primeiro jogo do Campeonato Carioca, o volante recebeu vaias na entrada em campo no Newton Santos. O volante de 28 anos foi revelado pelo Fluminense e passou por empréstimo pelos Estados Unidos e Eslováquia até retornar ao clube em 2017. Disputou 20 jogos, mas não se firmou e voltou a ser emprestado para Criciúma e Botafogo. Em 2020, fechou em definitivo com o Atlético Goianiense, onde passou a se destacar e foi contratado pelo Botafogo em 2023. Até o momento, são 76 jogos do atleta pelo Glorioso, com 4 gols e 5 assistências. O Santos tenta atravessar o Atlético Goianiense na negociação por Derek, atacante do Guarani e um dos artilheiros da Série B de 2023 com 10 gols marcados. De acordo com o GE, fontes ligadas ao Bugre explicaram que a diretoria santista formalizou o interesse em contar com o camisa 11. Contudo, a tendência neste momento é que ele feche com o Atlético Goianiense. O que pesa a favor do Dragão é o relacionamento entre as duas diretorias, que também negociam transferências de outros jogadores. Como de costume, o Guarani não se manifesta até que os trâmites burocráticos estejam concluídos. O clube está em semana decisiva pela permanência no Campeonato Paulista e pretende selar o futuro do atacante após o estadual. O Internacional fez uma proposta pelo goleiro Kaique França do Sport, mas a oferta acabou sendo recusada pelo Leão. Kaique França tem 100% de seus direitos ligados ao Sport após o acerto no fim do ano passado, na saída dele da Ponte Preta em comum acordo. O Leão amarrou o contrato do jogador, tido como um dos investimentos do clube na temporada. O goleiro, inclusive, tem gatilho de renovação automática por mais um ano pelo cumprimento de metas, como acesso à Série A. O Internacional vem procurando um goleiro para seu elenco desde a lesão de Ivan, contratado no início do ano. A procura por Kaique veio no fim de semana com proposta para os empresários do jogador e depois para o Sport. O Fortaleza acertou a compra do meio-atacante venezuelano Kervin Andrade. O clube comunicou o acerto definitivo com o jogador, adquirindo os direitos federativos e 50% dos direitos econômicos. O novo vínculo com o Leão vai até o fim de 2028. Com boas atuações pela base e um começo promissor na equipe principal, a joia venezuelana já atuou em 9 partidas e contribuiu com 3 gols e 3 assistências na atual temporada. No clube desde julho de 2023, o atacante chegou ao tricolor de aço para compor a equipe sub-20, que na época disputava a Taça Fares Lopes e o Campeonato Cearense. O América Mineiro tentou a contratação por empréstimo de Everton Araújo do Flamengo, porém a comissão técnica do Mengão barrou a saída do garoto de 21 anos. Everton Araújo é um velho conhecido de Leonardo Xeredi, auxiliar técnico do América Mineiro. O assistente trabalhou no sub-20 do Flamengo antes de se transferir para o clube de Minas Gerais. O garoto soma 5 jogos como profissional do rubro-negro, com 3 partidas em 2023 e outras 2 na atual edição do Campeonato Carioca. E de acordo com o portal Gol Brasil, o técnico Felipão do Atlético Mineiro está na mira do Libertad do Paraguai. O clube procura um treinador mais experiente para substituir o jovem Ariel Galeano, de 27 anos, e autorizou o intermediário local a abrir conversas com o comandante do clube mineiro. O empresário autorizado a buscar treinadores para o Libertad ainda não abriu conversas com Felipão. Ele, no entanto, planeja fazer uma consulta ao técnico do Galo antes de enviar uma proposta formal. O Libertad está disposto a pagar um salário mensal de cerca de $200 mil, R$989 mil na cotação atual, a um treinador. Luiz Felipe Scolari é o favorito, mesmo que ainda não tenha recebido um contato sobre o assunto. O Corinthians anunciou oficialmente na manhã desta quinta-feira a contratação do zagueiro Kaká, de 24 anos, ex-Atlético Paranaense, que chega ao timão com contrato de empréstimo junto ao Tokushima Vortis do Japão. Ele assinou o contrato de empréstimo válido até o fim de 2024 com opção de compra na casa dos $2 milhões, 9,9 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. A negociação chegou a travar nos últimos dias devido ao interesse de outros clubes da Série A, como o Red Bull Bragantino. Porém, o jogador manifestou aos representantes o desejo de vestir a camisa do timão e acertou os detalhes finais. Kaká chega ao Corinthians para brigar por posição na equipe titular e com o objetivo de preencher a lacuna deixada no elenco por Lucas Veríssimo. Em um dos destaques do elenco do Ceará em 2024, o atacante Eric Puga despertou o interesse do mercado internacional. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria alvinegra recebeu sondagens, inclusive de um clube do leste europeu, mas recusou de imediato qualquer chance de negociação no momento. O time interessado do exterior é mantido em sigilo, assim como os valores ofertados na negociação. A recusa partiu do presidente João Paulo, que aposta na manutenção do jogador para a temporada.
Com 23 anos, Eric Puga atravessa o melhor momento na carreira. Em 7 jogos no ano, soma 6 gols e 1 assistência, se consolidando como protagonista. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. Deixem aí nos comentários suas opiniões. Não se esqueça também de deixar o seu like, que é super importante. Sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para conferir em primeira mão os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo!